Esta semana o Brasil lembra os 50 anos do golpe militar de 1964. A ditadura provocou a morte, tortura e desaparecimento de milhares de pessoas. E este é o tema da enquete desta semana. Os presidentes militares que governaram o Brasil durante a ditadura são homenageados até hoje em praças, ruas e avenidas por todo o país. Na sua opinião, os nomes destes lugares deveriam mudar? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Líder no ranking da violência contra a mulher, o Espírito Santo foi pioneiro na implantação do botão do pânico. Mas depois de um ano, apenas 100 dispositivos foram distribuídos na capital. Há um ano, mulheres do município de Vitória que se sentem ameaçadas por ex-maridos, namorados ou companheiros podem se proteger com o botão do pânico, um aparelho que funciona como um dispositivo de segurança preventiva. O fato da mulher se sentir mais empoderada e inibir o agressor foram os dois efeitos consagradores desse dispositivo. 100 mulheres receberam o botão. Elas estavam sob medida protetiva concedida na Justiça de Vitória e podem acionar o botão do pânico caso o agressor não mantenha a distância mínima garantida pela Lei Maria da Penha. Todo dia eu recebo uma mulher pedindo o botão do pânico. Mas, infelizmente, os gestores ainda não compreenderam a importância, a relevância de um simples mecanismo tecnológico que salva a vida de uma pessoa. Quando a vítima apertar o botão do pânico, a Central de Monitoramento de Vitória recebe a identificação do local onde o dispositivo foi acionado. Aciona aqui na nossa tela um ícone onde aparece o posicionamento georreferenciado de onde essa vítima está. A partir desse momento, as patrulhas são acionadas e recebem a localização e, a partir disso, vão ao encontro da vítima para saber qual a situação que está ocorrendo no local. Esse dispositivo ele tem um microfone que capta todo o áudio do local. Sendo assim, fica mais fácil da equipe do vídeo monitoramento passar as instruções do que está acontecendo no local, para a equipe chegar lá com todo o aparato possível e atender da melhor maneira possível. Durante esse primeiro ano do botão do pânico, a patrulha da Maria da Penha já realizou 18 acionamentos efetivos. Se essas mulheres não tivessem esse botão, provavelmente elas seriam agredidas. E com o uso do botão, em média, o atendimento varia de 5 a 10 minutos. Então, no máximo, em 10 minutos, uma viatura da Guarda Municipal chega ao local. Botão do Pânico é um projeto lançado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em parceria com a Prefeitura de Vitória. O objetivo é reduzir os altos índices de violência doméstica registrados aqui na capital. Mas ainda são poucas as mulheres que se sentem ameaçadas que possuem acesso a essa medida protetiva. Ivone Borges Mota foi morta no dia 23 de dezembro de 2013, a mando do ex-marido. Ela estava com a filha na saída do salão de beleza. O Anne viu tudo e conta que sua mãe tentou a medida protetiva através do botão do pânico, mas teve a solicitação negada. Lá na delegacia falaram para ela que ela só ia pegar o botão depois que tivesse a primeira audiência. Quando ela morreu, o investigador me falou que estava como boletim de ocorrência, não estava como medida protetiva, que a juíza não assinou, não levou o caso dela a sério. Para o Anne, nada evitaria a morte da mãe, mas ela questiona quem tem acesso à justiça. Não foi o botão do pânico que livrou minha mãe da morte. Como o meu ex-padrasto sempre falou também, que se acontecesse alguma coisa, não ia resolver quando chegasse. Minha mãe já estava com a boca cheia de formiga, entendeu? Minha mãe já estava morta, não ia poder mais fazer nada. E foi o que aconteceu. O ex-prefeito de Pedro Canário de Conceição da Barra e ex-deputado estadual Matheus Vasconcelos, o Mateuzão, voltou para a cadeia após 7 meses foragido. Ele foi apresentado hoje em Vitória após ter sido detido em Minas Gerais. Mateuzão chegou algemado na delegacia. Mateuzão foi encontrado na última quinta-feira em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi identificado por policiais depois de um acidente de trânsito. Ele, na realidade, envolveu-se em um acidente de trânsito,
lá no interior de Minas Gerais, e foram checar os envolvidos, as duas partes, e foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele aqui pelo Estado do Espírito Santo. O delegado de lá fez contato aqui com a gente, nós encaminhamos o mandado e foi dado cumprimento. Acertamos com a juíza local, a juíza autorizou a vinda e os policiais aproveitaram a viagem para fazer outras diligências, inclusive levar uma presa que ia para Júri, em Minas Gerais, e recambiaram o Matheus aqui para Vitória. O ex-prefeito de Pedro Canário, Conceição da Barra, e ex-deputado estadual foi encaminhado para uma penitenciária no interior do estado mineiro. Chegou ao Espírito Santo na noite de ontem, pernoitou no complexo penitenciário de Viana. Na manhã de hoje, prestou depoimento em Vitória. Eu acho que eu me precipitei, mas foi por justa causa. Eu não posso falar para vocês, eu vou lá na justiça. Matheusão estava foragido há 7 meses. Matheusão cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária regional de Linhares e fugiu no dia 30 de agosto do ano passado. Ele foi condenado por uma fraude ao fisco com um rombo de R$640 mil. Também possui mandado de prisão por recebimento irregular de diárias quando ainda era deputado, no valor de R$35 mil. Matheusão foi levado ainda pela manhã para o norte do estado. Pediu ao delegado para ser transferido para a penitenciária de São Mateus, onde moram os familiares. Ele volta à prisão, agora em regime fechado. Houve uma regressão de regime e ele vai agora para o regime fechado. Nós vamos ouvi-lo e encaminhar o depoimento dele, inclusive, para o juiz de execuções lá de Linhares, para que o juiz tome conhecimento e adote as providências. Faltam 30 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. Até agora, segundo dados da Receita Federal, pouco mais de 5 milhões de brasileiros prestaram contas ao leão. O número equivale a apenas 27% do total de documentos esperados pela Receita. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Fique conosco um instante só.